A nova era, baseada no misticismo oriental, hinduísmo, taoísmo e cristianismo, em parte foi popularizada pela atriz Shirley MacLaine em 1980 e 1990. Vários livros divulgam o pensamento da nova era. Conspiração Aquariana, da autoria de Marilyn Ferguson, escrituras I Ching, obras hindus, budistas e taoístas, além de valorizar as crenças dos índios norte-americanos, a astrologia, o misticismo e a magia. Deus. Para a nova era, tudo é Deus e Deus é tudo, ou seja, é baseada na crença panteísta onde tudo é Deus e Deus é tudo. Para a nova era, Deus é uma forma impessoal e não uma pessoa. Os humanos possuem poder interior sem restrições e precisam liberá-los. Quem é Jesus na nova era? Para a nova era, Jesus não é o Salvador. É um modelo espiritual e guru, uma espécie de avatar. Ele foi um adepto da nova era, pois liberou o poder divino da mesma maneira que qualquer um pode fazer. Muitos adeptos creem que ele foi à Índia, ao Tibete e à Grécia para aprender verdades místicas. Ele não ressuscitou fisicamente, mas ascendeu a um reino espiritual mais evoluído. Já o Espírito Santo na nova era, às vezes é uma força psíquica. O homem é divino e pode experimentar fenômenos psíquicos tais como contatar seres sobrenaturais. Na visão dos adeptos da nova era, para encontrar a salvação é necessário um equilíbrio entre o karma mau e o karma bom. Os poderes sobrenaturais podem ser liberados através da meditação, conhecimento de si mesmo, meditação transcendental e espíritos guias. Seus partidários usam certos termos tais como renascidos para o novo conhecimento de si mesmo. A nova era não acredita na eternidade, não acredita no céu nem no inferno. As reencarnações humanas ocorrem até que a pessoa alcance a unidade com Deus. Outras características da nova era é que seus adeptos podem praticar yoga, meditação, visualização. Cada ser humano deve se conscientizar da divindade que há em seu interior. Cristo é todas as pessoas e todas são cristãos potenciais. Terapia através de pirâmides e cristais e ainda também crê na reencarnação. Os símbolos da nova era. A nova era usa símbolos pagãos e usa também alguns símbolos que estão dentro da Bíblia, só que eles usam de forma distorcida, com significados distorcidos. Vamos ver alguns. A pirâmide. A pirâmide, como símbolo da nova era, é tida como uma espécie de canal poderoso através do qual o homem pode receber energia cósmica. Por outro lado, ela é representativa da hierarquia espiritual no movimento da nova era, desde sua base até o seu líder máximo que está no topo, ou seja, Lúcifer. Um outro símbolo é o pé de galinha, que surgiu em 1960 com o movimento hippie no formato de uma cruz com os braços quebrados, como descartando o sacrifício de Cristo e simbolizando a paz. A estrela de 5 pontas, com 2 pontas para cima, significa Lúcifer. Com uma só ponta para cima, representa a divindade humana. De fato, este é um símbolo de culto e adoração a Satanás. A cruz suástica, símbolo ocultista do partido nazista adotado por Hitler, que sonhava criar uma raça humana pura, exterminando judeus e negros. A fita entrelaçada simboliza pactos de sangue entre indivíduos e organizações. Esses tipos de pactos ou alianças são diabólicos e condenados na Bíblia. Somente a aliança do sangue de Cristo nos garante a vida eterna. Você sabe o que é o Yin Yang? A nova era afirma que este símbolo representa o equilíbrio entre o masculino e o feminino e entre a energia cósmica negativa e positiva. O Pégaso ou unicórnio, conhecido também como cavalo alado com chifre, representa a liberdade sexual que acaba se direcionando para a distorção e a perversão sexual. O Urano dizem que representa a harmonia com o universo, envolvendo a ecologia e a adoração a Gaia, que é a Mãe Terra. O Netuno
representa a transformação das ideias, crenças e tradições, apelando para o emocional na implantação de uma religião única e global. Já Plutão traduz a ideia de paz mundial sem fronteiras e além das barreiras nacionalistas, raciais e de crenças. Os triângulos na nova era representam a trindade do sistema mundial. O olho no meio simboliza o olho de Horus no Egito, ou seja, entendemos que é o olho de Lúcifer, segundo eles, conhecido como o olho que tudo vê. Mas nós sabemos que o único olho que tudo vê é o olhar de Deus, do qual até os mais simples e ocultos pensamentos da alma humana não passam desapercebidos os seus olhares. Alguns símbolos fazem parte do reino de Deus e da Bíblia Sagrada. Porém, como sabemos que o diabo tem o hábito de perverter as coisas santas em coisas profanas, a nova era também usa alguns desses símbolos com outros significados, os quais veremos a partir de agora. O Sol, a Lua e as estrelas são símbolos bíblicos importantes na simbologia do Criador, mas Satanás faz questão de usá-los para atrair pessoas. O movimento da nova era também usa o arco-íris, utilizando indevidamente, pois sabemos que é um sinal do símbolo da aliança de Deus com Noé, prometendo não mais destruir a raça humana por meio de um dilúvio, como consta lá em Gênesis 9, de 16 a 17. Porém, para a nova era, o arco-íris representa uma ponte de ligação mental e espiritual entre o homem e as forças cósmicas. A cruz. Entendemos que a cruz é indiscutivelmente o símbolo da fé cristã e deve ser respeitada principalmente no seu sentido e significado espiritual. Porém, Satanás tem induzido líderes da nova era a criarem caricaturas da cruz exatamente porque Cristo foi nela crucificado. A estrela de Davi. Entendemos que a estrela de Davi faz parte da bandeira de Israel como um dos seus maiores símbolos. Porém, para a nova era, ela simboliza a unificação da raça humana com os poderes cósmicos, ou Deus. Para os judeus, os triângulos da bandeira têm um significado, mas para a nova era, o significado é outro. A pomba com ramos. Para a nova era, a pomba representa a vitória na luta pela paz e a derrota da era de peixes. Sabemos que a pomba na Bíblia, independentemente de outros símbolos, simboliza a pureza do Espírito Santo. O movimento da nova era, também conhecido por Era Aquariana, é uma filosofia que absorve todas as religiões, sendo tão exclusivista quanto o hinduísmo. É um conjunto de crenças, seitas, práticas e ideologias que negam os valores espirituais do cristianismo. Uma visão panorâmica desse movimento já é o suficiente para vermos que nele não há nada de novo, exceto o nome. Quanto ao mais, são velhas crenças ocultistas hindus que procuram agora se firmar no Ocidente. A nova era é uma forma disfarçada de espiritismo. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 diz: "O que foi, isso é o que há de ser, e o que se faz, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol." O movimento, na sua estrutura atual, surgiu na década de 60. Sua malévola ideologia vem desde a queda do homem em Gênesis capítulo 3. Sua origem está intimamente ligada à sociedade teosófica, uma seita ocultista hindu que chegou ao Ocidente. O hinduísmo arroga para si o privilégio de ser a religião mais antiga da Terra. Portanto, a filosofia da nova era não tem nada de novo. O objetivo da nova era é assumir a liderança da humanidade em suas mais diversas áreas: políticas, economia, saúde, educação e religião. Estabelecer um governo internacional e implantar uma só religião. No Brasil, uma grande arma da nova era é a página da imprensa. O consumo de livros sobre o assunto é espantoso. Isso mostra o desespero do povo brasileiro que, em busca de uma vida melhor, assimila com facilidade os postulados da nova era. A cronologia na nova era. Os escritos da nova era eram classificados na história da humanidade em 4 eras: infantil, adolescência, mocidade e maturidade. A primeira é a Era de Ouro, da Força Bruta, 4.304 a 2.154 a.C. A segunda é a Era de Carneiro, que marca o surgimento dos hebreus e da Bíblia,
2154 a 4 a.C. A terceira, ou Era de Peixes, tem como ponto central o surgimento do cristianismo, de 4 d.C. a 2146. E a próxima, a de Aquário, onde o homem se tornará Deus, vai ser de 2146 a 4296 d.C. E a próxima, de Capricórnio, acontecerá a partir de 4296 d.C.